Olá, turma, tudo bem? Então, conforme prometido, tá? Vamos fazer uma revisão, então, daquilo que a gente viu na nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, nós tratamos sobre o conceito de contratos, tá? No qual eu passei para vocês algumas citações de alguns autores, tá? No qual eu vou repetir aqui para nós fixarmos, tá? Orlando Gomes, contrato é negócio jurídico bilateral ou plurilateral que sujeita as partes à observância de conduta idônea e à satisfação dos interesses que regulam. Tá? Maria Helena Diniz diz que contrato é o acordo de duas ou mais vontades na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relação jurídica de natureza patrimonial. O mais importante, tá, quando a gente conceitua contratos, tá, é vocês terem bem fixado na cabeça de vocês é que assim, ó, o contrato nada mais é. Toda vez que a gente fala contrato, eu não estou me referindo a pré-contrato, tá? Eu não estou me referindo à vontade, eu estou me referindo ao papel, aquilo que a gente escreve, que está escrito onde a gente assina, tá? Contrato nada mais é do que uma manifestação da vontade de duas ou mais partes, tá? Em contratarem e aí estabelece seus direitos e deveres, tá? Contrato é isso, manifestação de vontade de duas ou mais partes, tá? Em contratarem, venderem, e aí nós vamos para o objeto do contrato. Tá certo? Na primeira aula nós tratamos também a questão dos princípios, tá? Primeiro princípio, autonomia de vontades, tá? A vontade das partes prevalece de contratarem, de formalizarem esse contrato estabelecendo direitos e deveres, tá? Quando nós falamos de boa-fé, que também é um princípio do contrato, existe a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Tá? A boa-fé objetiva é aquilo que está escrito, é os deveres, é os direitos, é tudo aquilo ali, como as partes têm que se comportarem diante do contrato. A boa-fé subjetiva é o sentimento que eu tenho em relação ao outro, que eu espero que ele age de boa-fé, que ele age corretamente comigo. Tá? Em relação ainda aos princípios, não podemos esquecer do princípio da função social do contrato, que é o quê? Que isso já está pactuado no nosso artigo 421, né? Vimos isso também, do 421 ao 480 do Código Civil, serão aqueles artigos no qual a disciplina de contratos parte geral se debruça, tá? Ou seja, o contrato ele tem que estar dentro dos limites da boa-fé e da função social do contrato, tá? Não adianta um determinado contrato obedecer às leis, obedecerem os direitos e deveres ali estarem perfeitamente harmônicos, mas ele fere a função social no qual ele se debruça. E aí eu me lembro que eu dei como exemplo para vocês a questão de nós comprarmos ali o Germânia e construirmos ali uma usina, né, e poluirmos o meio ambiente. O contrato vai estar fugindo à sua função social. Na primeira aula nós tratamos também a respeito do Código de Defesa do Consumidor. E nesse sentido, nós temos alguns princípios também que é importante que nós venhamos a dar uma pincelada neles novamente. Primeiro, a questão do princípio da transparência, tá? Artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, tá? Não vou ler aqui, vocês podem procurar no código. O princípio da transparência tem que estar muito claro, não pode haver dupla interpretação. Essa é a questão do princípio da transparência. Não pode haver uma dupla interpretação e tem que estar redigido de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, no qual o consumidor, né, e aí vale sempre a gente puxar o artigo 6º, inciso 8º do CDC, a questão da inversão do ônus da prova, eis que consumidor é a parte mais frágil na relação, tá? Outro artigo importante também, artigo 46 do CDC, que é o quê? As partes têm que tomarem o prévio conhecimento, tá, acerca de todo o conteúdo do contrato antes da formalização, quando ainda estão na negociação, tá? Senão o contrato ele é nulo. Tá? Uma outra coisa que nós vimos também, a questão dos chamados contratos de adesão, aqueles cujas cláusulas já vêm pronto, não se permite, né, uma discussão acerca das suas cláusulas, né? Esses contratos eles são objetos e muito
de disputas judiciais, uma vez que muitas de suas cláusulas elas causam onerosidade excessiva ao consumidor. Então, portanto, elas são passíveis de haver uma rediscussão no Poder Judiciário. Lembra que nós tratamos isso também, né? O Poder Judiciário, quando você pede uma revisão de um contrato, você tem que ser muito objetivo e muito específico qual é a parte do contrato que você quer revisar. O simples fato de dizer, olha, tá aqui o contrato, revise, não é assim que funciona já há muito tempo, tá? Em relação também às práticas abusivas, deem uma olhada no artigo 39 do CDC, né? Vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas. E aí, ali me traz um rol de situações onde nós vamos verificar essa questão das práticas abusivas. Finalizando esse vídeo, eu quero chamar a atenção para vocês para o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Que ele sempre é evocado dizendo que o fornecedor do produto ou do serviço responde independente de culpa, tá? Esse artigo, ele é, na verdade, ele já foi muito contestado, ele já foi objeto, inclusive, de muito estudo acadêmico, porque já se verificou em mais de uma oportunidade que aquele que fornece um serviço, que ele é, vamos dizer assim, um fio condutor entre o agente que fabrica e o consumidor final, ele não poderia, vamos dizer assim, ele não poderia vir a ser responsabilizado, né? Mas isso aí é uma coisa que a justiça massificou no sentido de responsabilizar também aquele que oferta o produto ou o serviço, né? Ou seja, é mais uma garantia que o consumidor tem no sentido de ver resguardados os seus direitos, né? É mais ou menos como você pegar um determinado produto, né? Ele foi feito com a finalidade X, mas aí quando você vai ver é para Y, e a pessoa que oferta esse serviço oferta dizendo que é para o X. Então, na verdade, quem faz esse serviço, quem se predispõe a esse tipo de trabalho, de fornecer um produto ou um serviço, também tem que ser alguém, né, pessoa jurídica ou pessoa física, que também zele e resguarde por esses direitos em favor do consumidor.